Saúde os irmãos com a paz do Senhor, graças a Deus. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar aqui com vocês, em seu altar. Quero agradecer ao pastor Josué, meu pai, pela confiança em mim. Quero também falar para os irmãos que ele está bem, está se recuperando, está em repouso, mas já está livre de perigos maiores, graças a Deus. Como filho, quero agradecer as orações de cada um, tá bom? Então, quero agradecer também a minha esposa, Gabriela, Deus abençoe. E sem mais delongas, abra por favor sua Bíblia comigo, em Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, versículo 9 a 13. Deus está aqui, gente. Mateus capítulo 6, versículo 9 a 13 diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoar-nos nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pode sentar, por favor. Eu tinha planejado durante a semana inteira pregar outra coisa. Até fiz a mensagem. Mas na madrugada de sexta para sábado, eu não sei, tive uma sensação, e são frutos de conversas e tal, e eu decidi mudar a mensagem em cima da hora. E Deus nos ajude e guarde a cada um, amém? Se formos observar o texto lido, o Pai Nosso, é uma oração que eu tenho certeza que cada um de nós já oramos, já ouvimos, já lemos. E é muito comum hoje nós termos a consciência e a sabedoria, o entendimento que Deus é nosso Pai, de que Deus, além de Senhor, também exerce paternidade sobre nós. Só que no momento em que Jesus está fazendo essa oração, no contexto em que Jesus está fazendo e falando essa oração, é a primeira vez em que um homem na terra, ou naquele contexto cultural, chamava Deus de Pai. Hoje, século 21, 2021, é muito fácil a gente dizer que Deus é nosso Pai, porque nós aprendemos assim. Mas naquele momento era uma novidade, era a primeira vez, tanto que logo após os discípulos vão dizer: Mestre, nos ensina a orar dessa forma. Os discípulos não falaram isso, e não perguntaram e não pediram, não é porque não sabiam orar, mas é porque não tinham entendimento de que Deus era Pai. Eles cresceram lendo a lei, sendo discipulados, ensinados pela lei, mas em nenhum momento eles foram ensinados de que Deus é Pai. Para aquele contexto cultural, as pessoas achavam que Deus era um ser distante, criador de tudo e pronto. Mas Deus, além de tudo isso, ainda decidiu ser nosso Pai. Deus nos ama, Deus concede o seu amor para nós como filhos. Ele não quer que nós sejamos somente servos, mas Ele quer nos tratar como filhos. Nós vamos ver que ao longo da Bíblia, Jesus, Deus, a Trindade, Ele quer se relacionar com cada um de nós. Mas vamos ver que em todo momento é o homem que se afasta da sua presença, é o homem que se afasta do seu relacionamento. Adão, todo fim de tarde a Bíblia vai dizer que Deus descia para ter um tempo com Adão. Deus descia do seu trono para ter um relacionamento com Adão. Mas foi Adão que quebrou. Nós vamos ver que Enoque andou com Deus. Deus se relacionou com Enoque de forma tão íntima que Deus diz assim: vem para cá logo. Abraão, amigo de Deus, pai da fé,
Nós vamos ver que Deus em certo momento vai dizer assim: posso eu fazer isto se antes falar com meu amigo Abraão? Nós vamos ver que Deus se preocupou em primeiro falar com seu amigo Abraão. Abraão, quando foi para o Egito, não perguntou nem consultou a Deus se deveria ir. Nós vamos ver que normalmente Deus se importa com o homem, quer se relacionar com ele, mas é sempre as atitudes do homem que nos afasta da presença dele. Davi, homem segundo o coração de Deus, mas também aquele que caiu, que pecou, se redimiu, quis construir um templo para Deus, mas Deus disse: não, em suas mãos contém sangue. Nós vamos ver que Deus se relaciona com o homem, mas o homem se afasta da presença do Pai. Salomão, quando construiu o templo, Deus falou: me pede o que quiser e eu te darei. Salomão pediu sabedoria, e não houve outro homem tão sábio quanto ele antes dele, e não haverá após ele. Mas foi o mesmo homem que se vangloriou, que o orgulho cresceu, que o ego desenvolveu e se envolveu com mulheres, com deuses, com outras culturas, que desagradou a Deus. O homem mais sábio não teve sabedoria para permanecer na presença de Deus. Então nós vamos ver que Deus quer se relacionar com o homem como pai, mas é o homem que quebra a sua relação de filho com o pai. Interessante que Isaías vai dizer que pode uma mulher esquecer-se do filho que tem no seu ventre? Pode a mulher esquecer do filho que amamenta? Eu, todavia, não me esquecerei. O que eu estou dizendo é que muitas vezes nós estamos aqui e fomos esquecidos de fato por nossos pais e nossas mães. Talvez existem pessoas aqui que são traumatizadas por ter sido abandonadas pelos seus pais, mas o que a Bíblia está dizendo é que Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, ainda assim não se esquecerá de você. O que eu estou dizendo é que muitas vezes nos afastamos da presença dEle, e Ele está dizendo que mesmo assim eu não me esquecerei de você. Em João capítulo 1 versículo 12, vai dizer assim: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus. Efésios vai dizer que antes éramos filhos da desobediência, filhos da ira, mas agora, aqueles que creram em seu nome, nos tornamos filhos da obediência, filhos da luz, filhos de Deus. Interessante que a mesma dúvida que pairava sobre os discípulos naquele momento, essa dúvida paira até hoje sobre nós. Porque o fato de sabermos que podemos chamar Deus de Pai, ainda assim não temos entendimento que somos filhos. Nós esquecemos de nos relacionar com Deus, nós nos esquecemos de estar na sua presença, nós saímos da sua presença, porque não temos o entendimento que somos filhos. Filho não deixa de ser filho. Longe, perto, brigado, com um bom relacionamento, filho não deixa de ser filho. E Deus mesmo assim continua sendo seu pai. Mesmo que você não lembre, Ele se lembra de cada um de vocês. Então, abra comigo sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 15. Um texto muito conhecido de todos nós. E aqui eu quero falar sobre o relacionamento de filho e pai, entre o filho pródigo e seu pai. Lucas capítulo 15, versículo 11. Com todo o amor do mundo, eu vou dizer para vocês que eu vou ler o texto inteiro, tá bom? Versículo 11 até o 32. Dá tempo, é cedo. Lucas capítulo 15, versículo 11. Diz assim: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome,
e começou a passar necessidades. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caído em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome? Eu me levantarei e irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para seu pai. Quando estava ainda longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o com ela e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro gordo e matai-o, comamos e alegremo-nos, pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a festejar. O filho mais velho estava no campo quando voltou, e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro gordo, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo o pai, insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao seu pai: olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca desobedecer as tuas ordens, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com prostitutas, tu mandaste matar para ele o bezerro gordo. Respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Era, porém, justo alegrarmos-nos e festejarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Gente, para a gente compreender, quando o irmão mais novo ele pede a herança para o pai, ele está basicamente falando: o senhor está demorando demais de morrer. E nós vamos ver que o certo, aquilo que vai acontecer de fato, quando acontece antes da hora, dá tudo errado. Aquilo que é certo, no momento errado, vai dar errado. Porque não basta estar certo, tem que ser no tempo certo e no tempo de Deus. O filho, todos nós aqui já estivemos debaixo do teto, outros ainda estão, da casa do pai. Em algum momento nós vamos sair, faz parte do ciclo da vida. Só que quando nós adiantamos o processo, a gente vai dar com a cara na parede. Mas o amor do pai é tão grande, que o pai diz assim: tá bom. E a Bíblia vai dizer que ele repartiu os bens entre os dois, o mais novo e o mais velho. A divisão era 2/3 para o mais velho, 1/3 para o mais novo. E a Bíblia vai dizer no versículo 13, 12 em diante, que o filho, ajuntando tudo, foi embora, partiu, saiu da casa do pai. O filho não deixa de ser filho porque foi embora. Mas ir embora e sair da presença do pai tem consequências. A Bíblia vai dizer que ele foi para uma terra longínqua. Para que a gente possa compreender o que é terra longínqua, a terra era tão longe, que quer dizer que ele foi viver em uma região onde não havia ninguém que era descendente de Abraão. Ele foi morar em uma região e dentro de uma cultura que não era descendente de Abraão. Aí está o primeiro erro dele, porque ele foi para onde não deveria. Ele saiu de casa antes da hora, e ainda por cima ele vai contra aquilo que a sua cultura lhe permitia. Ele foi ensinado, ele vai morar em meio a um povo que ele não deveria. Isso já estava começando o fim do mundo na vida daquele jovem, e ele não sabia. Interessante também que a Bíblia vai dizer que
houve fome naquela terra. Antes disso, ele gastou tudo o que tinha. Ele gastou de forma irresponsável. Se a gente for trazer para nosso contexto hoje a forma que ele gastou basicamente com drogas, festas, mulheres, bebidas. Só que ele saiu da casa do pai de peito aberto, porque apesar de que ele tinha tudo, ele não precisava que amanhã houvesse, porque hoje ele tinha tudo. Só que muitas vezes a gente não espera que o amanhã aconteça, e na vida desse jovem aconteceu, e para tristeza dele, o amanhã ele não tinha nada, e houve naquela terra uma grande fome. A Bíblia vai dizer que então ele foi procurar um dos cidadãos daquela terra para trabalhar, porque já tinha perdido toda a riqueza, já tinha perdido todos os seus bens, com certeza já estava sozinho, os companheiros da jornada já haviam abandonado. Então pense comigo que sair da casa do pai já é errado, já é irresponsável. Morar numa cultura e num local que não lhe permite é pior ainda. Mas agora, trabalhar para alguém que é dessa cultura, alguém que não é descendente de Abraão, e ele está debaixo da autoridade dessa pessoa, era pior ainda. Só que vai dizer que aquela pessoa colocou ele para trabalhar com porcos. A gente vai ver em Êxodo que o judeu é proibido de comer carne de porco. É proibido de comer carne de porco. Agora imagine comigo trabalhar com porcos, cuidando deles. Há um pouco tempo atrás ele tinha tudo, ele tinha bens, mas a decisão certa no momento errado fez com que o mundo dele virasse, e ele agora estava trabalhando com porcos, um animal que ele não podia nem comer. Muitas vezes acontece em nossa vida de estarmos no alto, no ápice da nossa vida, de uma virada de 360 graus, nós estamos trabalhando com aquilo que nem podemos comer. Nós estamos no fundo do poço e nos perguntamos, mas por que, Senhor, se eu fiz tudo certo? Talvez você tenha tido a atitude certa no momento errado. Muitas vezes não entendemos do porquê estamos vivendo tais circunstâncias e situações, mas Deus simplesmente falou, foi no momento errado. Só que nossa esperança é que mesmo fazendo tudo errado, ou tudo certo no momento errado, não deixemos de ser filho. O fato de vivermos errado e estarmos em circunstâncias ruins da nossa vida, temos a esperança que Deus também é Pai. Só que, como o filho, nesse momento, não existe consciência de relação entre filho e pai. A palavra vai dizer que ele desejou comer a comida dos porcos, e ninguém lhe deu nada. Ele estava tão no fundo do poço, ele estava tão na lama, que nem aquilo que os porcos comiam, ele não pôde. Eu não sei se alguém aqui já chegou no fundo do poço como esse jovem. Só que a nossa esperança é que ele nos ensina as atitudes que devemos tomar e as que não tomar. Ele nos ensina como não chegar no fundo do poço como ele chegou. Ele está nos ensinando a, se estivermos no fundo do poço, ainda há esperança que Deus ainda é nosso Pai. A Bíblia vai dizer que ele estava pensando, na casa do meu pai, até os servos, até os trabalhadores têm comida e eu não. A consciência dele começa a voltar, porque eu sou filho, mas até quem trabalha para o meu pai, até quem é servo, até quem está debaixo da autoridade, tem comida. Eu trabalho para porcos e não posso comer a comida deles, mas os trabalhadores do meu pai têm abundância de pão. Muitas vezes pessoas estão na igreja se contentando com o pão, e muitos filhos estão saindo da presença de Deus tentando buscar alguma coisa na vida quando não encontrará. Gente,
sair da casa do Pai não presta. Eu digo que pecado é como férias, é até bom no início, mas depois as férias acabam, a responsabilidade vem, a conta vem, o pagamento vem, o boleto vem, a conta no cartão vem. Porque a realidade não é férias, o pecado não é a realidade. O pecado é uma artimanha para ludibriar a nossa alma, a nossa mente, para o Satanás levar-nos ao inferno. Ei, Satanás não tem a oportunidade que nós temos, qual? De voltar para a presença do Pai. Satanás não pode voltar para a presença de Deus. Ele não quer que você volte para a presença de Deus. Satanás não quer que você tenha o entendimento de que é filho. O diabo e os demônios não podem. A Bíblia vai dizer que Satanás, dia e de noite, está na frente do juiz nos acusando. Mas ele não pode ser filho. Mas eu e você podemos. O que eu estou tentando trazer à nossa consciência e do nosso dia a dia é que, apesar do seu estilo de vida, por mais errado que esteja, Deus ainda está falando que ainda tem tempo para você voltar para a casa do Pai. O que eu estou falando e que a Bíblia fala é que Deus te ama tanto que Ele entregou o seu único filho, para que houvesse a oportunidade de adotar cada um de vocês. Jesus Cristo desceu do seu trono, se fez carne, viveu, desenvolveu como homem, para morrer na cruz, derramar o seu sangue, ser julgado, cuspido, espancado, caluniado, por amor a mim e a você. O que Deus quer é que você tenha consciência de que você é filho, porque Satanás trabalha de dia e de noite para tirar a consciência de que você é filho. A Bíblia vai dizer, no versículo 18: eu me levantarei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. No versículo 17 vai dizer que ele, caindo em si, houve consciência nele. Só que a nossa esperança é que haja o dia de amanhã. No início as pessoas não se importam que haja amanhã, até porque hoje temos tudo. Mas quando não temos nada, nós estamos suplicando para que haja amanhã e tenha uma oportunidade de voltarmos para casa. Só que interessante é que no início não diz que ele pensou em pedir para o pai herança, ele simplesmente pediu. Tem muita gente tomando atitude sem pensar, saindo da presença do Pai, e quando para voltar fica pensando demais, simplesmente volta, que ainda dá tempo. Tem muita gente falando assim: eu volto amanhã, ou eu volto semana que vem, ou eu volto daqui um ano. Ei, não fica pensando muito não, porque o dia e a hora que Jesus voltará para buscar a sua igreja, ninguém sabe. Então, caindo em si, retornando à consciência, e ele começa a pensar: Pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou digno de ser chamado. Eu tenho certeza que esse não foi um pensamento único. Eu tenho certeza que ele ficou se batendo, se martelando em sua cabeça. Sabe por quê? Porque no caminho de ida, quando ele sai de casa, quando a gente sai da presença do Pai, a gente sai com muito ímpeto, a gente sai com muita coragem, com muita altivez de espírito, com muito nariz em pé, até porque temos tudo nas mãos. Eu tenho certeza que no caminho de ida tem muita gente batendo nas costas: vamos cara, vamos parceiro, vamos gastar tudo que você tem porque é bom. No caminho de ida a gente nunca está sozinho, porque aqueles que não têm quer gastar o que você tem. Aqueles que não têm onde se aquecer, quer se aquecer com a tua fogueira. Mas quando a fogueira apaga, quando o dinheiro acaba, quando o que você tem termina e você está na lama, não tem ninguém. No máximo você tem a sua consciência, e caindo em si, consciência.
O problema é achar que quando no caminho de ida é o fim, não tem mais nada depois. Mas ei, graças a Deus pela sua misericórdia que há o caminho de volta. No caminho de ida, gente, estamos acompanhados dos amigos, mas vamos tomar muito cuidado com os amigos que estão no caminho de ida com a gente. Sabe por quê? Porque vamos ver que no princípio, o propósito da palavra amigo é basicamente eu dizer que eu sou responsável por aquele que eu chamo de amigo. Eu sou responsável pela alma dele. No mundo espiritual eu estou profanando que eu sou responsável, corresponsável pela alma do meu amigo. Então para onde ele for, eu sou responsável, céu ou inferno. Mas aqueles que nos chamam de amigos, estamos declarando que eles são corresponsáveis pela nossa alma. Eu estou perguntando agora, quem são os seus amigos que estão sendo responsáveis pelo seu futuro? Porque a salvação de fato é individual, mas a caminhada cristã não precisa ser sozinha. Nós devemos chamar de amigo aqueles que nos levam para próximo de Deus, que tiram o melhor de nós, que quando cairmos, diz assim, toma minha mão e se levanta. É quando a gente cai e diz assim, sobe nas costas que eu te levo no caminho, em vez de nos abandonar na lamaçal do pecado. Amigo não é posto à prova quando temos tudo. Amigo é posto em prova quando não temos nada. É quando a gente está sujo, é quando a gente está imundo, é quando a gente está na lama. E quando todo mundo vaza, só amigo entra na lama para te resgatar. É quando estende a mão. Esses você pode, e sinto muito, serão muito poucos. Mas a esperança é que existe o caminho de volta. Só que caminho de volta, gente, dói, machuca, é pesado. Porque no caminho de ida a gente vai sem destino. O que der deu, tenho tudo. No caminho de volta a gente tem que pisar no passo que a gente veio, revendo cada erro. Até porque no caminho de volta estamos voltando para a casa do Pai, o qual abandonamos. No caminho de volta não tem ninguém empurrando as costas, não, dizendo assim, vai, sobe. A gente vai na força das pernas. No caminho de volta não tem ninguém, só tem a consciência acusando. Imundo, injusto, não merecedor. De fato não somos. Mas o Pai está nos esperando. O Pai está nos esperando. No caminho de volta, o que nos dá força é ter a esperança que o Pai está esperando. O filho pródigo não sabia que o Pai estava esperando, mas nós sabemos. Deus está te esperando. Deus está esperando por você. Deus está esperando ansiosamente pelos filhos em sua presença. Deus não obriga ninguém a estar na presença dEle, mas Ele ama os filhos que estão na presença dEle. A Bíblia vai dizer, no versículo 20, então, levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai. Ei, não foi o filho que viu o pai, foi o pai que viu o filho. O filho não deu tempo de chegar na presença do pai e dar todo aquele discurso que ele fez, porque o pai viu ele logo. O pai nunca perde um filho de vista. Sabe quando você está lá no meio do pecado, cometendo, fazendo, que você não tem consciência nenhuma, nem aí Deus perde você de vista. Sabe quando você foge da presença dos seus amigos, da presença dos seus pais, da presença das pessoas que te dão um pouquinho de consciência? Quando você está bem escondidinho dentro do quarto, fazendo tudo que não presta, até aí Deus está te vendo. A gente fica se enganando que estamos sozinhos, aqui não tem ninguém. Ei, Deus não perde os filhos de vista. Jesus na cruz do Calvário falou, está consumado. Ali Ele estava tendo em vista cada um de nós. E ainda assim, mesmo pecando, mesmo errando, o Pai nunca perde de
de vista, cada um de vocês. A nossa consciência deve ser que mesmo em pecado, nós devemos nos levantar e ir para a presença do Pai. Voltemos enquanto é tempo. Gente, sem brincadeira, eu conheço alguns que em tese tem vida de crente, faz tudo que crente faz, é gente boa, mas quando sai da igreja, está bem longe da presença do Pai. Vamos parar com isso, porque vida cristã não é brincadeira, gente. Vida cristã não é joguinho de sorte, de dado. Bora ver se hoje eu sou crente ou se hoje eu não sou. Bora ver se hoje eu sou filho ou se hoje eu não sou. Vamos parar com isso, porque Deus ama cada um de nós, e Deus não fica brincando de te amar hoje e não te amar amanhã. Deus te ama todos os dias, todo momento, em todas as circunstâncias. Deus sacrifica o seu filho para morrer por nós, e nós não devolvemos o nosso amor para Ele. Quer ver? 500 mil de pessoas morreram essa semana pelo Covid-19. Estatística. Quantos desses não tiveram a oportunidade de voltar para a casa do Pai? E você está aqui tendo a oportunidade de voltar para a casa do Pai. A estatística vai dizer que 40% de casos aumentou de jovens que suicidaram. Quantas pessoas, quantos jovens se perderam e não tiveram a oportunidade de voltar para a casa do Pai? Quer ver? Quem aqui quer acordar amanhã com R$84.600 na conta? Levanta a mão, eu quero. Não é pecado dizer que quer, não. O banco da vida deposita na sua vida todo dia 84.600 segundos. A pergunta é: o que é que você está fazendo com isso? Você está investindo em que campo? Você está fazendo o quê? Você está produzindo que fruto através da vida que Deus te deu? Você está produzindo o quê? Está gastando irresponsavelmente o teu tempo? Tá bom, mas se ainda der tempo, vem para a presença do Pai, porque o Pai está te esperando. Vamos parar de dizer que não temos tempo e vamos gastar aquilo que temos na presença do Pai, porque não há lugar melhor na terra se não for na presença de Deus. Faça chuva, faça sol, venha pedra, venha calúnia, se estivermos seguindo o Pai, é o que importa. Porque, quem morre sem esperança da vida eterna, acabou. Mas para o crente que está na presença do Pai, a morte é mais um passo para estar mais próximo dele. E eu quero pensar contigo que 1 ano, 5 anos, 50, 100, quem viva 100 anos viveu muito, né? Legal. Mas imagine a eternidade na presença do Pai. Mas com a mesma consciência, pense comigo, a mesma eternidade no inferno. Misericórdia, né? Porque é ruim viver na luta na terra, mas agora imagine a eternidade inteira na luta. Pois é, o Pai está dizendo que está esperando cada um de vocês. Vamos seguir? Versículo 20. Então, levantando-se, foi para o seu pai. Quando ele estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo o abraçou e o beijou. O pai se lança no colo do filho, o pai se lança na cobertura de trazer o filho para perto. Por mais que alguém diga que você não merece, que você não pode, Deus ainda assim está esperando você. E quando você estiver perto, sem capacidade de chegar aos pés dele, ele vai ao teu encontro. O pai abraçou e o beijou, porque pai não se importa com sujeira.
O Pai não se importa com lamaçal. O Pai não se importa se você está triste. O Pai não se importa se você está feliz. O Pai não se importa se você está machucado. O Pai primeiro quer você na presença dEle, porque daí Ele cuida, daí Ele abraça, daí Ele ajeita, daí Ele dá banho, Ele ajeita tudinho. Eu lembro de uma certa feita, que eu era pequeno. Meu pai estava terminando de pregar. Quem conhece a DEFS de Feira de Santana sabe que existem as rampas e tem umas pontas de ferro. E eu gostava de descer ali escorregando. Até o dia que deu errado, eu caí de lado. Aí o ferro entrou. Eu subi com toda a consciência no culto, o sangue escorrendo. Pai, eu estou... E o sangue aqui, ó, desesperador. As pessoas se afastando, não querendo pegar, porque o menino está sangrando. Mas o pai, vem cá, vem cá, vem cá. Porque o pai quer cuidar. O pai luta por você. O pai, ele enfrenta qualquer coisa pelo filho. O pai não tem consciência quando se trata do bem-estar do filho. Ele quer te abraçar, te beijar, te afagar. Eu não sei quantas pessoas aqui não sabem o que era amor de pai ou amor de mãe, mas eu estou dizendo que Deus Criador te ama. Tem pessoas aqui que nunca foram abraçadas pelo pai. Tem pessoas aqui que nunca foram abraçadas pela mãe. Tem pessoas aqui que nunca tiveram a oportunidade do pai cantar na hora de dormir, que tiveram a oportunidade de o pai contar uma história. Mas eu estou dizendo que Deus Pai quer fazer tudo isso contigo. Deus Pai não é falho como o teu. Deus Pai não é falho como a tua mãe. Deus é Deus perfeito, amável, criador. Ele quer te trazer para perto. Deus ama você. Essa é a mais pura verdade. E por mais que tudo que há ao nosso redor indique que é mentira, a palavra de Deus está dizendo que Ele nos ama. Versículo 22, 21 vai dizer assim: o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Ei, roupas novas indica transformação. Ei, filhão, eu não me importo com as roupas velhas, eu não me importo com o teu passado, eu não me importo com o que você fez, porque você voltou para casa e aqui você tem roupa nova. Deus não fica olhando o teu passado, até porque a Bíblia vai dizer que o passado, Ele joga o pecado no mar do esquecimento. O que Deus quer te dar é roupas novas, transformação. Ei, tudo se fez novo, as velhas coisas já passaram. Ei, põe nele o anel, propósito. Ei, filhão, você não é servo, o seu propósito é ser meu filho. Você não nasceu para ser servo, você nasceu para ser filho. Você não perde o propósito porque você foi embora. Se você está em casa novamente, você continua sendo filho. O seu propósito é ser filho. O seu propósito é ser filha. Ei, dá a ele sandálias novas, revestimento de poder. Sabe o que é isso? As velhas coisas já passaram, tudo se fez novo, transformação, roupas novas. Nosso propósito, sermos filhos, embaixadores do reino de Deus na terra. E agora, revestimento do poder, o Espírito Santo sobre cada um de vocês, dentro de cada um de vocês, fazendo morada. Porque o seu propósito é ser filho, embaixador, revestido do poder do Espírito, para transformar aqueles que estão lá fora.
Deus quer dar a você roupas novas, o anel e a sandália. Volta para casa. Vamos seguir. Versículo 23 vai dizer assim: trazei o bezerro gordo e matai-o, comamos e alegremo-nos, pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a festejar. O filho mais velho estava no campo. Quando voltou e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro gordo, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo o pai, insistiu com ele. Sabe o que é isso aqui? Tem muito filho mais velho em casa que se indigna quando o filho mais novo volta para casa. Porque a gente ouve muito sobre o filho mais novo, mas a gente esquece do filho mais velho, que é um cara muito chato, religioso, que fica julgando aqueles que voltam para casa. Quer ver um exemplo? Eu tenho 50 anos de crente, nunca preguei, nunca cantei, mas chega um novo convertido, que está perseverando, está na presença do Pai, está lutando, e vai ter uma oportunidade, aí diz assim: ele? Com esse passado? Fez tudo isso? Sabe o que é isso? Filho mais velho. Muita gente aqui não é filho mais novo não, mas tem muita gente que é o filho mais velho. Religioso, chato, que nunca viveu na presença do Pai e ainda não se importa com o filho mais novo que voltou para casa. Gente que não se importa em cumprir o propósito. Gente que está o tempo inteiro na igreja levantando a mão, mas nunca pregou a palavra para ninguém. Gente que está na igreja tem 50 anos e nunca abriu a porta, entrou no quarto e buscou o Pai em secreto. Gente que está o tempo inteiro na igreja, mas nunca diz assim: glória a Deus por aqueles que se convertem. Gente que está o tempo inteiro na igreja e se entristece e se indigna porque alguém está crescendo na presença do Pai. Mas a Bíblia vai dizer: saindo o Pai, insistiu com ele. O Pai também ama o filho mais velho. Para o filho mais velho também tem esperança. Para o filho mais velho ainda tem tempo de voltar para a presença do Pai. Para o filho mais velho ainda dá tempo estar na presença do Pai. A Bíblia vai dizer no versículo 29: ele porém respondeu ao seu pai: olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca desobedecer às tuas ordens, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Ei, sirvo-te. Ele estava na presença do Pai o tempo inteiro e nunca viveu como filho, só viveu como servo. O filho mais novo falou assim: na casa do meu pai. Isso indica que ele nunca deixou de ser filho. Os trabalhadores têm abundância de pão. O filho mais velho: eu estou na tua presença há tantos anos te servindo. Ele estava na presença do Pai, mas com consciência de servo. Aqui nós vivemos dois extremos: aqueles que estão na presença do Pai, na casa do Pai, aqui todo dia, mas só vive como servo. E tem aqueles que estão lá fora, vivendo como filho. Mas ei, o que Deus quer é filho em sua presença. E ele vai dizer: o Senhor nunca me deu um cabrito. O Senhor matou o bezerro gordo para ele, que gastou tudinho, mas para mim o Senhor me deu um cabrito. Gente, no versículo 12 de Lucas 15, quando o filho mais novo pede a herança, a Bíblia vai dizer que o pai repartiu os bens entre os dois. 2/3 da herança era do filho mais velho. Repartiu, entregou. O pai deu para o filho mais velho o que era dele, sem ele pedir. Ele não gastou porque não quis. Sabe o que é isso? Tem muita gente aqui que Deus já entregou nas tuas mãos e não está vivendo porque não quer.
porque não tem consciência de que pode, que não tem consciência de que é filho. Deus, eu quero isso, já está em tuas mãos. A Bíblia vai dizer: e todas, respondeu-lhe o pai: filho, tudo sempre estás comigo, tu sempre esteve na minha presença, ei, e todas as minhas coisas são tuas. O que o pai está dizendo a você hoje, se você for o filho mais velho, que você, se você não estiver vivendo ainda, é porque você está vivendo com consciência de servo e não de filho. A Bíblia vai dizer que nós temos acesso ao Pai. A Bíblia vai dizer que nós somos co-herdeiros com Cristo. A Bíblia está afirmando de ponta a ponta que tudo aquilo que Deus quer para mim e para você, basta viver em sua presença, cumprindo a sua vontade. Muitas vezes você está pedindo um cabrito, quando Deus está dizendo assim: o bezerro gordo está te esperando. A gente vive como servo, tentando se contentar com um pouco, quando Deus está dizendo assim: eu já te entreguei tudo. A gente fica perdendo tempo em se alegrar, ou julgar aquele filho mais novo que voltou. A gente nem se alegra com quem voltou, nem vive o que a gente precisa viver. Só que a nossa esperança é que há tempo, há caminho de volta, e o Pai sai de casa para buscar eu e você. Se coloque de pé. Ministério de louvor. Eu não sei se você essa noite é o filho mais novo. Eu não sei se você essa noite é o filho mais velho que esteve o tempo inteiro na igreja, na vida cristã, na presença do Pai, mas não tem consciência que é filho. Eu não sei qual você é, mas uma coisa eu tenho certeza: que Deus é Pai e Ele ama cada um dos seus filhos. O que eu tenho certeza, piamente, é que Deus quer cada um dos seus filhos se alegrando em sua presença. O que eu tenho certeza é que Deus quer que cada um de vocês, que cada um de nós tenhamos consciência de que somos filhos, porque o diabo trabalha de dia e de noite, dizendo que não somos filhos. Quer ver? Lá no Gênesis, quando a serpente vai dizer para Eva e para Adão: comeis desse fruto e sereis como Deus. Só que interessante é que quando Deus estava criando o homem, Ele soprou o fôlego de vida. Quando Deus sopra no homem, Ele estava soprando da sua essência. O homem já tinha comunhão com Deus, o homem já tinha e partilhava da essência de Deus. O diabo estava oferecendo aquilo que o homem já era, distorcido. Muitas vezes o homem não tem a consciência de que é filho, ou que nem é servo, que não é nada. Mas Deus está dizendo essa noite que você é filho, que Jesus morreu na cruz do Calvário para que você se tornasse filho, para que você se tornasse com Cristo co-herdeiro com Ele, herdeiro das bênçãos celestiais, herdeiros de Deus. Devemos ter a consciência, e nada pode parar a nossa consciência de que somos filhos. Curve sua cabeça comigo. Senhor Deus Pai que estás nos céus, estamos em Tua presença, Senhor, para Te louvar, Te agradecer, Te engrandecer, Pai. Declarar que Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, Senhor da nossa vida, Senhor da nossa casa, Senhor daquilo que somos e temos, Pai. Estamos em Tua presença, Pai, porque o Senhor nos permite. Estamos em Tua presença porque o Senhor nos amou. Estamos em Tua presença porque o Senhor nos permitiu, porque as Tuas misericórdias nos sustentam todos os dias. A Tua palavra vai dizer que nós levantamos porque o Senhor nos sustenta. A Tua palavra vai dizer que somos Teus filhos, Pai. Pai, nos capacita, nos enche da consciência, nos enche da sabedoria e do entendimento que somos Teus filhos, Pai. Pai, nos protege das armadilhas de Satanás,
Nos protege, Pai, do olhar invejoso. Nos protege, Pai, dos demônios que de dia e de noite trabalham para nos afastar da Tua presença. Senhor, nos capacita para que possamos ter capacidade de correr da presença do pecado. Pai, por mais prazeroso, momentâneo que seja o pecado, não vale a eternidade fora da Tua presença, Senhor. Não vale o relacionamento de pai e filho que temos contigo. Senhor, nos permita te pedir, traz a consciência àqueles que vivem como o filho mais novo, que eles possam voltar para a casa do Pai, que eles possam ter força, Senhor, porque muitas vezes estão tão atolados na lama, no pecado, sujos, presos, não tendo força para levantar. Dá-lhes força, Pai, para que eles possam levantar e ter contigo, Pai, em Tua presença. Fortalece cada um, Pai. Senhor, traz sabedoria, entendimento e humildade, Pai, para aqueles que vivem e se comportam como os filhos mais velhos, Senhor, que estão vivendo uma pseudo-vida cristã em Tua presença, mas nunca se comportando como filho, porque não tem o entendimento que são filhos, que são servos. Mas a Tua palavra vai dizer que somos filhos Teus, e o que o Senhor nos ama, Pai. Alcança cada coração, Senhor. Sonda cada coração aqui que nunca viveu o amor do Pai, que nunca sentiu o toque do Pai, que nunca sentiu o carinho do Pai. Toca com o Teu toque precioso, Senhor. Cura cada ferida, cada trauma de filho, Pai, que não sabe o que é ter pai. Mostra, Senhor, apresenta o verdadeiro amor de Pai para cada um deles, Senhor. Que hoje eles vivam transformação, que hoje eles entendam o propósito de serem filhos, e que hoje eles sejam revestidos do Teu poder através do Teu Espírito, Pai. Assim te pedimos e te agradecemos em Teu nome.